A receita de hoje é essa cuca gaúcha aí, maravilhosa, deliciosa, com uma massa que derrete na boca e sem mistério, gente. Vem comigo aprender. Mas que barbaridade, tchê! Vamos fazer cuca? Nós vamos precisar de 8 colheres de sopa de açúcar. Vamos precisar de 250 ml de leite e água meio a meio. Aqui eu tenho meio a meio de leite integral e água morninho para nós acordar o fermento, tá? Farinha, uma colher de banha bem cheia, pode ser manteiga ou margarina, uma colherinha, menos de uma colherinha de café, ó, de sal, é uma pitadinha de sal, tá? 10 gramas de fermento biológico seco, um ovo e o limão para nós fazer as raspinhas de limão para colocar na massa. Colocar o fermento aqui no leite morno, leite com água, 250 ml. Dá uma misturada. Uma misturadinha. E já posso passar aqui para a vasilha. Daqui nós vamos colocar as 8 colheres de sopa de açúcar. Misturar. E dissolvendo esse açúcar, mexendo para dissolver o açúcar. Já posso colocar a banha também, ou a margarina, ou a manteiga, que você tiver aí na sua casa. Essa água com leite tá morninha, já vai ajudando a desmanchar ela. Agora vamos colocar um ovo. Misturar mais um pouco. A pitada de sal. E já podemos começar a adicionar a farinha. Vem comigo para você ver o ponto da massa certinho. Nessa etapa de colocar a farinha, é importante a gente ir colocando aos poucos a farinha com cuidado para não passar do ponto da massa, tá? Ela não pode ficar uma massa muito firme, ela é uma massa um pouco mais mole. Agora que eu cheguei no ponto da massa aqui, ó, eu vou colocar as raspinhas de limão. Vem aqui com o limão, raspas de limão a gosto, tá? Cuidado para não tirar muita parte branca aqui do limão. Vamos tirando mais a casquinha mesmo, a parte mais verdinha, superficial. Prontinho. E vamos aqui bater essa massa. Pode ser com a colher mesmo, a gente vai fazendo movimentos assim, mais firmes. E bate ela aí uns 5 minutinhos. Bati a massa, ela fica nessa consistência aqui. E o total de farinha que eu usei aqui foi 2,5 xícaras, tá? De xícara do tamanho de 200 ml, ok? E pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da sua farinha aí, ok? E agora nós vamos cobrir ela e deixar descansar por 30 minutos. Enquanto a massa cresce, nós vamos preparar a farofa para colocar em cima da cuca. Eu tenho aqui 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, a mesma xícara, tá, de farinha, é a mesma que eu vou usar para medir o açúcar, que é a mesma que eu usei para medir a farinha da massa. 1 colher de sopa de margarina, ou manteiga, ou banha. Aqui eu tenho 1 colher de chá de fermento químico e 1 colher de chá de canela em pó. Também tenho o limão, que eu vou tirar mais umas raspas dele, e óleo até dar ponto. Quando chegar no final, que der o ponto da farofa, eu falo a quantidade de óleo que foi.
Então, vamos colocar o açúcar junto com a farinha. Vamos colocar aqui a margarina. Vamos colocar aqui o fermento químico em pó, aquele fermento para bolo. A canela em pó, que pode ser a gosto, mas eu aconselho colocar porque dá bastante diferença. As raspinhas de limão. Vamos novamente dar uma raspadinha aqui, a gosto. Prontinho. E eu vou começar aqui com 3 colheres de óleo. 3 colheres de óleo. E agora não tem jeito, é colocar a mão na massa, tá? A gente vai amassando com a ponta dos dedos até dar o ponto. Não é uma massa que você fica solvando. Você vai apertando ela com a ponta dos dedos. E nós vamos fazendo assim, misturando. Ó, aperta na ponta dos dedos. O cheirinho que tá aqui é maravilhoso. O limão, a canela, o açúcar. Coloquei mais 3 colheres de sopa de óleo e vou misturar. Apertando na ponta dos dedos, ó. Vou misturar assim por 2 minutinhos. O total de óleo que eu coloquei aqui foi 8 colheres de sopa, tá? E fica assim a textura dela, ó. Bem úmida. E vai esfarelando. A massa já descansou, cresceu, que chegou a fazer bolha ali, ó. E agora nós vamos colocar ela na forma. A forma que eu tenho aqui é uma forma de 23 por 34, tá? E eu untei ela e polvilhei um pouquinho de farinha aqui para nós colocar a massa para cá. Depois de espalhar ela na forma, eu deixei ela crescer um pouco, tá, pessoal? Não muito, ela cresceu um dedinho mais ou menos, tá? Isso vai depender da temperatura aí da sua região. Aqui tá bastante frio, então ela demorou um pouquinho mais, mas estando um clima calor aí, rapidinho ela cresce, bem rapidinho mesmo, coisa de 10 minutos, tá? Aí o que que nós vamos fazer agora? Antes de nós colocarmos o nosso recheio, nós vamos pincelar café. Isso mesmo, vamos pincelar café. O café vai ajudar a farofa grudar melhor na massa da cuca. Pra não ficar aquela farofa soltando toda na hora que você vai comer. Prontinho, agora chegou a hora da cobertura. Eu tenho aqui um tablete daqueles pequenos que a gente compra no supermercado de goiabada. Então eu vou colocando aqui. Mas o recheio ele pode ser da sua preferência, tá? Pode ser doce de leite, pode ser gotas de chocolate, pode ser alguma geleia de frutas da sua preferência, pode ser banana, pode ser abacaxi. Então aí tem uma diversidade, você pode combinar sabores. Então é uma diversidade de sabores que você pode estar colocando aí na sua cuca. Chegou a hora de colocar a farofa. A farofa você aperta ela na mão assim e vai esfarelando, ó, por cima. Agora é levar para o forno, tá? Pré-aquecido,
220 graus o forno. Esse é um segredinho, tá? Um forno com uma temperatura um pouco mais alta, que é para ela não ficar com a massa seca. Ela vai assar rapidinho, ela é fininha, ela vai assar bem. Então, ela vai assar aí cerca de 15 a 20 minutos no forno a 220 graus. 22 minutos de forno e olha como ela cresceu ainda no forno, ó. Cresceu bastante. Vamos cortar aqui. Ela ainda tá quente, mas a gente vai cortar assim mesmo. Com cuidado para não desmanchar, que essa massa já é super fofinha e tá desmanchando. Olha isso. Meu Deus, olhem essa massa. Olha o recheio. Que delícia. Vou deixar esfriar um pouquinho pra gente poder experimentar. Mal a cuca esfriou e já atacaram aqui a forma. Olha aqui, ó, pra vocês verem esse resultado. Gente, é uma massa que derrete na boca. Simplesmente derrete na boca. Olha. Ela ainda tá morninha. Vou cortar mais um pedaço aqui. Olha aqui. A farofa fica crocante na medida certa, não fica muito dura. E pode ver que ela não fica soltando da cuca, tá? Não fica esfarelando toda. Simplesmente divina. Eu me arrisco a dizer pra vocês que nem precisa de recheio, tá? Só essa massa da cuca aqui com essa farofa. Sério, gente, uma delícia. Bom demais. Ó. Além de bonito, muito saboroso, muito saboroso. E você pode fazer até para vender. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo. Ah, e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, viu?